O prefeito de um determinado município resolve, por decreto municipal, alterar unilateralmente as vias de transporte de ônibus municipais, modificando o que estava previsto nos contratos de concessão pública de transportes municipais válidos por 20 anos. O objetivo do prefeito foi favorecer duas empresas concessionárias específicas, com quem mantém ligações políticas e familiares, ao lhe conceder os trajetos e linhas mais rentáveis. Vamos para as alternativas. Ainda não, né? Continuando a questão. As demais 3 empresas concessionárias que também exploram os serviços de transporte de ônibus no município, por meio de contrato de concessão, sentem-se prejudicadas. Na qualidade de advogado dessas 3 empresas, qual deve ser a providência a ser tomada? Vamos lá, gente. Alternativa A. Ingressar com ação judicial com pedido de liminar para que o Poder Judiciário exerça o controle do ato administrativo expedido pelo prefeito e decrete a sua nulidade ou suspensão imediata, já queivado de vício e nulidade por configurar ato fraudulento e atentatório aos princípios que regem a administração pública. Alternativa B. Ingressar com ação judicial com pedido de indenização em face do município pelos prejuízos de ordem financeira causado. Alternativa C. Nenhuma medida merece ser tomada na hipótese, tendo em vista que um dos poderes conferidos à administração pública nos contratos de concessão é a modificação unilateral de suas cláusulas. E a alternativa D. Ingressar com ação judicial com pedido para que o benefício concedido às 2 primeiras empresas também sejam extensíveis às empresas clientes. Gente, qual é a alternativa aí? A alternativa é alternativa o quê? A. Percebam, gente. Vamos voltar aqui para cada uma das alternativas. Aqui, ó. Alternativa, percebam antes aqui, tá, gente, o que diz o final da questão. Ele diz o seguinte: as demais 3 empresas concessionárias que também exploram o serviço de transporte de ônibus no município por meio do contrato de concessão sentem-se prejudicadas. Então, percebam, elas estão se sentindo o quê? Prejudicadas dentro do seu direito individual, tá, gente? E na qualidade de advogado, volta aqui, gente, volta aqui para as questões. Alternativa A. Elas poderão o quê? Ingressar com ação judicial, com pedido de liminar, para que o Poder Judiciário exerça o controle do ato administrativo expedido pelo prefeito e decrete a sua o quê? Nulidade ou suspensão o quê? Imediata, já queivado de vício e nulidade por configurar ato fraudulento e atentatório aos princípios que regem a administração pública. Então, gente, percebam, volta aí. Temos uma nítida situação o quê? De ilegalidade. O prefeito foi lá e modificou a situação para beneficiar os seus amigos e os seus familiares. Uma ofensa aos princípios da impessoalidade, ao princípio da imoralidade e por aí vai. Então, percebam, gente, é uma nítida o quê? Ilegalidade. Então, sendo uma ilegalidade, gente, o Poder Judiciário, ele pode sim o quê? Se acionado, intervir. Percebam, gente, o Poder Judiciário, ele não pode entrar no mérito administrativo. Se fosse algo meramente discricionário, o Poder Judiciário não poderia entrar no mérito administrativo, mas o Poder Judiciário ele pode sim exercer o controle dos atos da administração pública no que tange a sua legalidade. Então, o poder público ele deve ser acionado para quê? Então, somente para que a pessoa receba uma indenização? Não, gente. O poder público ele deve ser o Poder Judiciário ele deve ser acionado para quê? Para acabar de imediato com aquela ilegalidade. É por isso que a alternativa A ela está o quê? Correta.
correta. Agora veja as outras alternativas. Volta aí para o quadro. Alternativa B, ingressar com ação judicial com pedido de indenização em face do município pelos prejuízos de ordem financeira causado. Gente, por que a alternativa B não está correta? Cabe indenização pelos prejuízos causados? Cabe, gente, mas não basta entrar com a mera ação indenizatória. Tem que entrar com a ação pedindo o quê? Nulidade do ato ilegal. Não basta ser indenizado. O ato ilegal ele tem que ser o quê, gente? Extinto. Alternativa C, volta aí. Nenhuma medida merece ser tomada na hipótese, tendo em vista que um dos poderes conferidos à administração pública nos contratos de concessão é a sua modificação unilateral das suas cláusulas. Gente, de fato, uma das características do contrato administrativo é a possibilidade o quê? De alteração unilateral por parte da administração pública. É o que se chama de cláusulas o quê? Exorbitantes, gente. E uma dessas cláusulas exorbitantes que os contratos administrativos têm, porque são exorbitantes, porque exorbitam os contratos realizados entre particulares, ou seja, não existem nos contratos realizados entre particulares, só existem nos contratos que têm a presença da administração pública, por isso que elas são chamadas de cláusulas exorbitantes. Então, uma dessas cláusulas qual é, gente? É a possibilidade de alteração unilateral. Mas, gente, essa alteração unilateral ela não pode desrespeitar o quê? Os ditames legais. Não pode ferir os princípios da administração pública. E aqui feriu pelo menos dois: o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Então, se essa alteração unilateral ela é ilegal, se ela fere os princípios constitucionais, é evidente que o Poder Judiciário ele poderá, sim, o quê, gente? Intervir. E temos ainda, volta aí, tá, gente, a alternativa D, que ela diz ingressar com ação judicial com pedido para que os benefícios concedidos às duas primeiras empresas também sejam extensíveis o quê? Às três empresas clientes. Então, gente, é óbvio que essa alternativa não está o quê? Correta, porque não teria o mínimo sentido que as empresas prejudicadas, diante de uma ilegalidade, dissessem, ó, eu quero que essa ilegalidade seja estendida para mim. Ela continua, mas vamos estender essa ilegalidade para mim. Seria o quê, gente? Ampliar a ilegalidade. É evidente que isso não pode acontecer. Beleza, gente? Bom.